Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal do CEAJUR. Eu sou o professor Antero Arantes Martins, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e este é um canal voltado à difusão de conhecimento em direito do trabalho e processo do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre a indicação de testemunhas para o processo do trabalho. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe aí o seu like e ative o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. Também não deixe de comentar o que você achou do nosso vídeo e sugerir temas para os nossos próximos encontros. Então vamos lá. No processo civil, a audiência não é algo que necessariamente irá ocorrer no processo. As partes, na fase saneadora do processo, indicam as provas que pretendem produzir e, se for o caso, requerem ao juiz a produção da prova testemunhal. Caso o juiz defira a produção da prova testemunhal, então caberá ao juiz assinalar, fixar um prazo não superior a 15 dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas. E se as partes não atenderem a este prazo, ainda assim poderão ouvir testemunhas na audiência designada, mas só aquelas que comparecerem independentemente de intimação. Então, lá no processo civil, nós dizemos o rol de testemunhas é a priori, não é? Então, o juiz determina a apresentação do rol de testemunhas antes da audiência. E aí a parte escolhe, apresenta ou não apresenta o rol. Se apresenta, o juízo irá intimar essas testemunhas. Se não apresenta, ela então ainda assim pode ouvir, mas apenas aquelas que comparecerem independentemente de intimação. No processo do trabalho é diferente. O processo do trabalho tem dois regramentos, um para o rito ordinário, outro para o rito sumaríssimo. Funcionam mais ou menos da mesma forma, com uma pequena diferença. No rito ordinário, a parte deve levar as suas testemunhas independentemente de notificação no dia da audiência designada, nos termos do artigo 825 da CLT. E, ao chegar à audiência, se a testemunha não compareceu, então a parte diz ao juiz: convidei a minha testemunha, mas ela não veio, ela não compareceu. Então eu preciso do adiamento da audiência e a oportunidade de apresentar o rol de testemunhas para que Vossa Excelência, para que este juízo intime a testemunha. Por quê? Porque a parte não tem poder de polícia, a parte não tem poder de levar a testemunha à força, se fosse o caso, para a audiência. Quem tem este poder é o Estado, quem tem este poder é o juiz. Então a parte convida, é o que a lei diz, artigo 825. Você convida. Chegou lá, a parte não veio, Vossa Excelência, a parte não veio, então requeiro que o Estado providencie a intimação das testemunhas, desde que claramente, obviamente, me seja concedido um prazo para que eu possa arrolar essas testemunhas. E no rito sumaríssimo, a sistemática é a mesma. Está lá no artigo 852H, parágrafos 2º e 3º. Então, o parágrafo 2º diz, no rito sumaríssimo, a parte leva a testemunha independentemente de notificação, igual no ordinário. Só que no parágrafo 3º do 852H da CLT, está estabelecido que o juiz só deferirá a intimação da testemunha se a parte comprovar que fez o convite e a testemunha recusou este convite. Então, veja, há uma diferença, porque no rito ordinário não exige
não há exigência legal para que a parte comprove que fez o convite. Basta que ela diga ao juiz: convidei a testemunha fulano de tal e a testemunha não está presente, requer o adiamento da sessão e prazo para rolar as testemunhas para que elas sejam intimadas. Muito bem. Já no rito sumaríssimo, não. A parte tem que dizer: convidei a testemunha fulano de tal e eu tenho aqui um comprovante, um telegrama com AR, ou mesmo uma carta convite assinado pela testemunha, né? Você tem que ter ali alguma prova de que você fez o convite, e aí sim o juiz então determinará o prazo para arrolar a testemunha e a sua respectiva intimação. Então, seja no rito ordinário, seja no rito sumaríssimo, no processo do trabalho, o rol de testemunhas é a posteriori, ou seja, depois da audiência, caso a testemunha não compareça independentemente. Então, recapitulando, no processo civil o rol é a priori. Então, apresenta o rol de testemunhas, se não apresentar, só ouve as que vierem independente de intimação. No processo do trabalho, não. Traz as testemunhas independentemente de intimação e se elas não vierem, então rol de testemunhas para intimação. Então, o rol no processo do trabalho é a posteriori. Antero, por que no processo do trabalho é diferente? Ora, a CLT, lá na sua ingenuidade dos anos 40, imaginava que a audiência seria num espaço muito curto. Tanto que a CLT tem um dispositivo que o juiz não pode designar a audiência em prazo inferior a 5 dias contados da notificação. Então, imaginava-se que a audiência ocorreria muito brevemente, num espaço de 7 dias, de 10 dias, da distribuição da petição inicial. Isto era o que se imaginava. Então, não haveria tempo, obviamente, para que as partes fossem intimadas para apresentar rol de testemunhas e depois para expedir a notificação destas testemunhas. Daí porque supôs o legislador que seria melhor que se fizesse o inverso. Traz aí as suas testemunhas e naquele caso ou outro que você não conseguir trazer, então a gente adia e intima. E por que é importante saber isso? Porque hoje a realidade do foro é outra, não é? Mesmo agora com o PJE, com a Justiça do Trabalho mais estruturada, o que nós temos na realidade é uma audiência designada para 30, 60, 90 dias da data da distribuição da petição inicial. Então, na realidade do foro hoje, a audiência será num prazo que comporta o rol de testemunhas a priori. Então, o que alguns juízes fazem hoje? Eles determinam, sabendo que a audiência está para daqui 60 dias, eles determinam que as partes apresentem desde já, antes da audiência, o rol de testemunhas para que sejam intimadas e, caso não apresente, serão ouvidas apenas aquelas que vierem independentemente de notificação. Muitas pessoas, uma grande parte da doutrina e da jurisprudência, entende que o juiz não age bem quando faz isso, porque ele está aplicando um procedimento do CPC quando a CLT tem regramento expresso em sentido oposto, de modo que, não havendo lacuna na CLT, não se poderia aplicar o procedimento do CPC. Entretanto, o Tribunal Superior do Trabalho tem jurisprudência validando este procedimento. Por quê? Porque ele prestigia o princípio da celeridade e o princípio da concentração. Antero, explica melhor. Explico sim. Ora, se o juiz já permite que você apresente o rol de testemunhas antes, isto é uma garantia de que a testemunha sendo intimada, a audiência não será adiada. A audiência será realizada e será realizada na forma una, como prevê a CLT. Então, garante o não adiamento, não é? Princípio da celeridade, e não adiando,
tudo acontece num ato só, princípio da concentração. Então, não há nenhum prejuízo às partes, porque o juiz está ofertando às partes, colocando à disposição das partes o seu poder de polícia de determinar coercitivamente a condução da testemunha antes da realização da audiência. Então, todo mundo ganha com este procedimento, se, repito, a audiência estiver marcada para um prazo que se coadune com o procedimento de intimar as partes terem um prazo de 10 dias, 15 dias para rolar e depois a secretaria conseguir fazer essa intimação. Então nós estamos falando aí de uma audiência que será realizada daqui 30, 40, 50, 60 dias ou mais da data da distribuição da ação. Neste caso, me parece uma providência bastante salutar para o processo do trabalho. Bom, para terminar, aí fica aquela pergunta, e depois que eu arrolei a testemunha, eu posso substituir a testemunha por outra, se aparecer uma outra melhor, não é? E quando eu falo melhor, eu quero dizer, trabalhou mais tempo com o reclamante, sabe os fatos mais de perto, estava presente, a outra só ouviu falar, então eu posso substituir? Bom, o CPC diz que depois de arrolada a testemunha, isso lá no artigo 451 do CPC, a substituição só pode ocorrer se essa testemunha vier a falecer, estiver gravemente enferma ou não for localizada pelo oficial de justiça. Alguns juízes plasmam, transplantam esse artigo 451 para o processo do trabalho, já que a CLT não trata deste assunto. Então ela é omissa. Outros juízes não aceitam o 451 do CPC porque o processo do trabalho é mais informal e, portanto, a parte teria sim, e no processo do trabalho ainda tem o princípio da primazia da realidade. Então, a parte poderia sim trazer uma testemunha diversa daquela que ela rolou. Essa matéria, portanto, se pode ou não substituir a testemunha arrolada fora dos casos previstos em lei, ela é bem dividida na jurisprudência. De qualquer maneira, veja bem uma situação. Vocês sabem que no processo do trabalho, cada parte pode ouvir 3 testemunhas, não é? Então vamos supor que o reclamante arrolou a testemunha Huguinho, está arrolada lá. Ok. Quando chega na audiência, a primeira testemunha que ele quer ouvir é o Zezinho. Pode? Pode, porque se ele só arrolou o Huguinho, significa que as outras 2 virão independentes de intimação. O Zezinho apareceu, tá lá, pode ouvir. A segunda vai ser o Luizinho. Pode? Pode, porque ele pode ouvir até 3, o Zezinho está arrolado, ele já ouviu, o Huguinho está arrolado, ele já ouviu o Zezinho, vai ouvir o Luizinho. Até aqui não se discute a aplicação ou não do artigo 451 do CPC. Por quê? Porque a parte tem o direito de ouvir 3 testemunhas, só rolou uma, está ouvindo outras 2. A discussão vai acontecer quando, ao chegar a terceira testemunha, então ele já ouviu o Zezinho, ele já ouviu o Luizinho, aí a terceira testemunha ele chama Mariazinha. Aí o juiz vai dizer, não, peraí, a terceira testemunha tem que ser o Huguinho, porque o Huguinho foi arrolado. O que aconteceu com o Huguinho? Ele morreu? Não. Ele está gravemente enfermo? Não. O oficial de justiça o localizou? Localizou. Então por que você vai trocar o Huguinho pela Mariazinha? E aí é que pode surgir a discussão da aplicabilidade ou não do artigo 451 do CPC ao processo do trabalho. Mas o fato de ter arrolado o Huguinho não significa que o Huguinho precisa ser a primeira testemunha a ser ouvida. Tendo o direito de ouvir 3, ele pode ouvir 2 antes. E aí, quando for ouvir a terceira, é que a priori, para aplicar a lei, essa terceira deveria ser o Huguinho. Combinado, pessoal? Se você ficou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, comente com os seus amigos, indique o canal para os seus amigos, faça a sua inscrição,
Deixe aí o seu like, ative o sininho e principalmente, gente, comente o que você achou do vídeo, o que você gostaria de ver aqui no canal nos nossos próximos encontros. Combinado? Eu conto com todos vocês. Forte abraço!